Então, Ricardo, essa pergunta também é fascinante, ela é muito legal também. Ela aparece direto quando a gente fala sobre Trindade, fala sobre o batismo também, né, usando a fórmula de Mateus 28. Aparece direto essa pergunta, dizendo essa falsa afirmação de falar que os adventistas do sétimo dia só batizavam em nome de Jesus, certo? Essa é uma das afirmações equivocadas. E que o batismo, que o Mateus 28 não era aceito. Então, eu queria também separei algumas coisas aqui para mostrar, para a gente levar para essa discussão. E aí você vai ver que a gente tem algo muito legal nesse ponto aí, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ok. Vamos continuar aqui. Isso daqui a gente viu na primeira resposta. Vamos lá. É aqui. Então, Ellen White, por exemplo, quando ela fala do batismo, olha só que ela tem várias, né? Eu peguei apenas uma. Então, o que que ela diz? Ela diz que os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás. Perceba, ela cita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem várias passagens de Ellen White mostrando isso, várias. E aí é interessante a gente perceber o seguinte: eles falam, pegam as pessoas que estão falando mal da igreja ou pervertem essa parte histórica, querem dizer que Tiago White e Will Smith eram contrários à Trindade e que batizavam só em nome de Jesus. Isso é um erro feio que eles cometem. E aí entra a colocação. Como eles acreditavam e estavam unidos, como a gente falou no início, né, que foi a primeira pergunta, que os dois coexistiam, a ideia de ter uma trindade ou não ter uma trindade, pessoas que não se posicionavam nem a favor nem contra, nós tínhamos os três grupos dentro da igreja. Uma das coisas que acontecia é todo o batismo, desde a sua fundação, desde o primeiro batismo feito dentro da igreja adventista, sempre foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, perceba, Tiago White, em 62, Tiago White diz o seguinte, ele cita Mateus 28, 19 a 20, ele cita literalmente, né, coloca o texto dentro do seu texto, ele traz o texto bíblico e coloca no seu artigo, e ele diz assim, o batismo é uma ordenança perpétua na igreja. E os ministros do século XIX batizam no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso. Então, perceba, Tiago White, 62, um ano depois da formação, ele estava dizendo que os ministros, os pastores adventistas, aqueles que estavam envolvidos com ele, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que isso é uma ordenança perpétua e que a comissão original. Então, eles acreditavam em Mateus 28 como, não como alguns querem colocar, que é um texto adulterado, mas eles acreditavam que é um texto bíblico que deve ser seguido. E aí é interessante que os dois mais fortes que pregavam contra a Trindade, os dois, eu estou colocando o texto deles aqui, aprovavam e falavam que tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles usavam a fórmula batismal trinitariana, ok? E sempre foi usada a forma trinitariana dentro da igreja adventista. Mesmo no primeiro momento, ela não se posicionando a favor da Trindade, mas eles tinham isso, por isso que a gente tem que entender, tinham três grupos dentro da igreja, a favor, contra e aqueles que não se posicionavam, nem a favor nem contra a doutrina da Trindade. E na hora quando fala de batismo, o batismo era regido pela forma batismal de Mateus 28. Tá? Então, olha só o que o Will Smith disse em 1902. A fórmula para o batismo é dada em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ele cita o texto. Ok? Então, é interessante a gente começar a olhar isso, e aí as pessoas podem falar, não, mas espera aí, será que é isso mesmo? Então, olha só o que eu trouxe para vocês. Quando você vai pesquisar, a Review and the Herald, seria a revista adventista da época, era usada naquele período de 1800, no período de 1800,
desde 60 até 90, 1900 por ali, ela era usada tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também foi usado muito para ser uma forma de você passar as doutrinas, estudos bíblicos, estudos de escola sabatina. Então, era feito isso daí, usava a revista para que você pudesse informar os membros sobre isso. Então, teve e se fez, na década de 80, 1880, aquela década, teve várias revistas que saíram montando partes da administração da igreja, do manual da igreja. E aí é legal que no dia 21 de 8 de 83, de 1883, saiu o manual da igreja que falava exatamente da administração do batismo. E é interessante que ele ensina, ele explica como o pastor deve proceder antes, durante e depois do batismo. Ele faz exatamente como o pastor devia fazer. E o legal é que ele diz assim, olha só, veja qual era a forma batismal usada. Ele fala aqui, meu irmão ou minha irmã, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pegar hoje o manual da igreja e ver os batismos da igreja, é da mesma forma. Quando o pastor vai batizar, ele levanta a mão, certo? Aí ele faz a oração e ele usa isso. Meu irmão, minha irmã, agora eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa. Então, desde o início da igreja, a igreja batiza dessa forma. E falar que a igreja batizava só em nome de Jesus é desconhecer a história da igreja adventista. E não ter estudado. Porque não dá para alguém defender o batismo apenas em nome de Jesus dentro da igreja adventista, falando que a igreja começou, porque não tem base. Não tem textos para comprovar isso. Historicamente, a gente tem do outro lado, que sempre foi a fórmula batismal de Mateus 28. Beleza? Vamos antecipar, eu queria mostrar um texto, são várias revistas, é uma sequência de revistas, que eu acho que nas minhas pesquisas, foi o estudo, é o maior estudo bíblico sobre o batismo da época dos pioneiros. Ele foi feito por um pastor, a história dele é interessante, ele era pastor batista, ordenado, aí ele encontrou a mensagem adventista, trouxe a congregação dele todinha para a igreja adventista, e em 1872, o primeiro periódico adventista de outro idioma foi ele que fez a tradução. E aí ele foi, em 86, é a Verdade Presente, ele pegou a revista Verdade Presente, e ele fez o estudo mais completo do batismo até aquela época. Ele pegou 10 edições da revista, e em cada edição, não é a revista toda, tá? Dentro da revista, uma parte da revista falava sobre o batismo. E foram 10 revistas, são 10 edições que aparecem sobre o batismo. Então, eu vou deixar o PowerPoint com várias afirmações dele, e é legal que, dentro disso daqui, ele explica que a Igreja Adventista batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso sempre foi feito assim. Outra colocação, ele fala que a Igreja Adventista não aceita o batismo apenas em nome de Jesus. Ele explica que quando acontecia o batismo só em nome de Jesus, quando aparece a expressão na Bíblia, que foi batizado em nome de Jesus, ele deixa claro que aquilo não era uma expressão. Aí ele cita todos os textos de Atos, explica os textos, e ele deixa claro que quando ele fala em nome, que lá na Bíblia, né, que fala que foi somente no nome de Cristo, ele fala assim, não era somente em nome de Cristo. Aí ele mostra como a igreja da época interpretava, que quando você fala lá em Atos que era em nome de Cristo, era porque Espírito Santo e Deus Pai, os dois não eram um problema para os judeus. Eles estavam fazendo só uma menção separada. Então, o que eu falo para quem está vendo essa entrevista? Pega, estude esses textos. Eu vou colocar
os links para você poder buscar, você vai ter lá o PDF para você buscar. Leia, faça a tradução, leia, eu vou colocar vários textos dele para você poder ver, e você vai perceber que essa é uma mentira falar que a Igreja Adventista batizava apenas no nome de Jesus. Isso nunca aconteceu. Historicamente, isso nunca aconteceu. Tá? E esse estudo bíblico é bem legal, deixei várias partes para as pessoas poderem olhar, e você vai ver a ideia dele sobre isso. Por exemplo, esse texto, né? Falando sobre Atos 2, 37 e 39, ele cita que somente o nome de Cristo é mencionado aqui em conexão com o batismo. Não prova que os apóstolos tenham deixado de fora o nome do Pai e o nome do Espírito Santo quando eles batizavam. Sabemos que eles não eram desobedientes à comissão dadas a eles pelo seu Senhor divino. Mas quando falou aos judeus que acreditavam no Pai e no Espírito Santo, mas tinham crucificado o Filho de Deus, eles fizeram o nome do Filho mais preeminente. Viu a colocação que ele faz? E lembra que esse pastor era pastor batista, se converteu para a Igreja Adventista, trouxe uma congregação inteira, ele foi responsável em fazer o primeiro periódico fora da língua inglesa, fora do inglês. Ele foi responsável por fazer o maior curso bíblico sobre o batismo. Ok? Então, é uma pessoa que conhece o que ele está falando, era um pastor de montar essas coisas, de falar sobre isso, ele tem muito conhecimento sobre isso. Então, esses textos, eles provam que essas histórias não são verdades, as pessoas estão inventando histórias, fazendo mentiras. Alguns, infelizmente, foram enganados e outros estão fazendo de má fé. Se você for pegar para estudar, então, desde o início da Igreja Adventista, desde o primeiro batismo que a Igreja realizou, todos os batismos oficiais da Igreja, desde os pioneiros até hoje, sempre foram feitos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como mostra Mateus 28, e que todos os pioneiros, os oficiais da Igreja, todas a escrita e todos os estudos oficiais da Igreja mostram essa realidade. Beleza? Vamos para a próxima pergunta.